Olá, amigos, amigas, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado bem aí o final de semana. Semana já começou, hoje é o primeiro dia, não é? Oficialmente. Aproveito para desejar a todos boa semana. Nós vamos hoje para a segunda parte do que eu tenho dito que é uma religião muito importante, não pelo número de adeptos, né, números de membros da igreja, da religião, mas pela influência que ela teve no cristianismo e no islamismo e pelo impacto que tem a religião na construção da ideia, né, do sionismo no século XIX, sionismo judaico, bem como o sionismo cristão, que talvez seja até mais perigoso que o sionismo judaico, né? Então, mas aqui é um curso ministrado por um professor, vocês sabem que sabidamente ateu, mas respeitador de todas as religiões. O motivo do curso não é demover ninguém a deixar de seguir a sua religião e muito menos comparar religiões e dizer esta aqui é melhor, siga esta, siga aquela. Não é isso. Eu sei que, para a grande maioria das pessoas, há uma curiosidade em saber sobre a origem das religiões, isso eu já falei no começo do curso, e conhecer outras religiões com as quais nunca teve nenhum contato. Eu vou falar aqui no curso de em torno aí de 21 religiões, se bem que várias delas aqui são tudo dentro do cristianismo, né? Eu vou falar dos rachas, né? Bom, esse é o plano do curso. Eu estou vendo que ele vai ser um curso longo, porque tem religião aí que está tomando 4 aulas. Hoje vamos tentar fazer a segunda parte e vamos ver se não vai terminar hoje, mas eu, como fiz em religiões anteriores, especialmente as mais complexas, eu levantei aqui 40 conceitos judaicos que, para quem é da religião, sabe tudo, né? Para quem não é, são conceitos que é bom nós tomarmos conhecimento. Então, a semana que vem eu pretendo começar a falar desses conceitos. Se der uma aula só, terminamos o judaísmo em 3 aulas. Se não, de qualquer maneira, eu convidei uma amiga minha, tem que ser o próximo domingo, outro dia 16. Ela é uma teóloga cristã, né? Ela chegou até a ser freira, né? E muito consciente, muito engajada, né? Uma grande amiga mesmo, né? Tenho um respeito muito grande por ela. Eu a convidei para, no dia 16, na aula, aí seria então a quarta aula ou quinta aula de judaísmo, né? Para ela fazer uma exposição, porque ela me alertou hoje, durante o dia, trocamos áudios longos, né? Hoje em dia você não tem mais, você não fica ligando, falando, etc, né? Você manda áudio, troca áudio, é como se estivesse conversando, né, ao telefone. E ela fez um alerta de 2 tipos de judaísmo bastante diferentes, né? O antes do exílio babilônico e o depois. Eu estudei isso exatamente hoje para preparar essa aula. Bom, obrigado. E hoje o café chegou mais cedo. E ela vai falar sobre isso. Então não vai ser uma entrevista, porque nem eu tenho conhecimento suficiente para fazer uma entrevista com uma estudiosa da Bíblia, né? Então ela vai falar sobre a palavra, como dizem aí os protestantes, né? Mas ela se baseia na história. Ela também se baseia em achados arqueológicos, né?
No finalzinho da aula, eu vou falar aqui de alguns novos membros que entraram, né? Só está falando de um, mas tem dois aqui que acho que entrou no horário meio-dia. Bom, também quero agradecer os canais parceiros, como eu sempre faço, dizer que estou muito motivado com esse curso, não com esta religião especificamente, com todas. Bem, então vamos lá. Ainda que em certo momento de consolidação da religião, ela tenha se tornado monoteísta, o seu Deus tem particularidades que o torna um Deus completamente humano e pessoal. Bom, por que eu começo exatamente aí? Foi o que eu falei com ela. Antes do exílio babilônico, havia fortes sinais de que o judaísmo, né, não era ainda monoteísta, ou se era, não estava consolidado, né? Nas escrituras que os judeus consideram sagradas, o seu Deus é retratado com vícios e defeitos pessoais e características humanas. Isso nós chamamos de antropomorfismo, né? Você transfere para a divindade qualidades, defeitos, quesitos de humanos, né? Ele tem uma estranha relação com os seres que ele teria criado, né? Mas nada diz que ele criou, né? Destruiu a humanidade, ou parte dela, mais de uma vez. Alguns falam 3, né? Sodoma e Gomorra não é a humanidade inteira, mas foi destruído, né? O Tanakh, T-A-N-A-K-H, nós já vimos o significado, que é a Bíblia judaica, conta a história de um patriarca chamado Abraão. Aqui eu fui atrás de que período ele teria vivido, ninguém sabe porque não existiu, né? Eu respeito todos que acreditam piamente na sua existência, mas infelizmente não há registros arqueológicos, nada documentado de que ele tenha sido um personagem. Mas, contudo, os estudiosos fazem contas pela própria narrativa bíblica, ele pode ter vivido entre 2100 e 1800 anos antes da Era Comum, não é? A e C. O C pode ser comum, ou você pode usar também Cristo, né? Ele fez, ou teria feito, segundo reza a lenda bíblica, um pacto com Deus. Ele fez uma aliança, não é? Esta aliança seria parcialmente revogada e uma nova seria construída com a vinda de Jesus Cristo. Pouco se fala, mas quando Mohammed constitui a sua religião, que eles chamam da última religião revelada por Deus, que é o islamismo, ele também faz uma nova aliança. Ele também se apresenta como o último profeta. Ele também traz ao mundo um texto inspirado por Deus, né? Ele não escreveu, ele ditou, porque ele é analfabeto, né? Então, e assim a gente chama de religiões abraâmicas, que vem de Abraão, que é o patriarca para cristãos, para judeus, claro, mas para cristãos e para muçulmanos. O interessante do cristianismo é que ele
rompe e não rompe ao mesmo tempo, né? Ele rompe, mas aproveita os livros. E o islamismo rompe, não aproveita os livros, mas cria um novo livro que resgata a história do Velho Testamento. São quantos? 25 profetas do Velho Testamento. O primeiro foi Adão, inclusive, eles consideram Adão um profeta, né? Jesus é um profeta, é o 24º, Maomé é o 25º, né? Então, desses outros 23 entre Adão, né, a maioria esmagadora são todos profetas judaicos, né? Aí eu digo a genialidade, né, do profeta Maomé em criar uma religião, unificar um povo, estabelecer um império, né, consolidar uma língua, que para ler o Alcorão você tem que dominar o árabe clássico, né? Deus, em troca desta aliança, deste pacto, promete uma grande nação para a descendência de Abraão. Então, a descendência dele não é só a de Isaac, é também a de Ismael. Mas ninguém fala isso, né? Que Ismael, pela lenda bíblica, Ismael é o filho que ele tem com a sua. Fala-se que ela é concubina, escrava, mas era uma época que existia a poligamia. Então, o homem tinha muitas esposas, né? Então, ela, na prática, era uma das esposas, pode não ser a primeira, né? Que era Sara, chamava Saraí, mas Deus, digamos, autoriza que ele possa ter um filho fora, né, do oficialismo, porque Sara era muito idosa. Então, o primogênito é o Ismael, né? E na cultura judaica, o primogênito é o mais importante, não tenho a menor dúvida disso. Tanto que em muitas monarquias, o primeiro que nasce que é o herdeiro. Aliás, a Inglaterra é assim até hoje, né? Bem, agora, em troca, esse Deus exige que este povo o adore exclusivamente. Não pode adorar, pensar, fazer orações para nenhuma outra divindade, né? Posteriormente, este Deus vai inspirar o alto rabinato, que vai, até pela interpretação das escrituras sagradas, eles vão compor lá um total de 614 normas e leis judaicas que todos os seguidores da religião têm que observar. Isso acontece? Não, não acontece. Acontece com uma parcela bem pequena né, dos judeus praticantes do judaísmo, né? Vocês, se não assistiram, devem assistir aquele filme. Imagino que todo mundo que está acompanhando esse nosso curso aqui, que ele é retransmitido pelos canais maiores, né? 247, DCM, e aí são milhares de pessoas, né? O meu canal não tem essa repercussão, né? Mas eu arrisco dizer que 90% das pessoas que nos acompanham tiveram uma formação judaico-cristã, né? Então a influência é muito, muito grande, né? Então esse é uma série na Netflix que eles soltaram as 3 primeiras temporadas e vem vindo umas 3, mas fez um sucesso tão grande
que a segunda temporada eles passaram no cinema, o episódio 1 e 2, e 3 e 4, né? Para ganhar mesmo, né? Porque quem é assinante tem gratuito, né? Chama The Chosen, Os Escolhidos. É a história dos 12 apóstolos e de Jesus, né? E dos milagres, mágicas que ele fez lá. Até onde eu conheço, parece ser bastante fiel, né? Claro, é teologia pura, né? Não tem ali nada de pouca coisa de história, né? Mas eu recomendo que vocês assistam para vocês verem como que essa nova aliança, né, ela surge dentro do judaísmo, ela surge para reformar o judaísmo, né? Se bem que tem alguns teólogos que dizem que não, que ele constrói uma nova religião. Pode ser. Bom, Deus vai pedir para Abraão, era Abrão, aí virou Abraão, e os judeus falam Abraham, né? A esposa era Sarai, depois vira Sara. E a outra esposa, escrava, concubina, você chama do jeito que você quer, era uma egípcia de nome Agar. Tudo isso, volto a dizer, não há um centímetro, uma palavra que possa comprovar essa. Nada, nada, nada. Começam algumas comprovações lá por 600, antes da Era Comum, 700, né? Mas Deus vai pedir para Abraão uma prova da sua fidelidade e da sua subordinação, né, a esse, porque ele está disposto a levar esse pacto, esta aliança até as últimas consequências. E pede o sacrifício do seu segundo filho, né, Isaac, que ele vai ter mesmo com Sara com 90 anos, mas para Deus tudo é possível, né? Então Deus diz para ele, pode ir lá. Quando você ouve na Bíblia, você lê na Bíblia o termo deitar, entenda-se, faz sexo, né? Acho um verbo interessante para não ficar falando, foi lá e transou, né? Para não dizer palavra mais pesada que transar, né? Bom, Deus autoriza ele deitar com a esposa e ela, segundo a lenda bíblica, ela tem Isaac, que passa a ser considerado como se fosse o primogênito, mas não é o primogênito. Houve um antes. A Bíblia não conta a história, né? A mãe sai com ele, né? E não tem registro, porque a Bíblia, o Velho Testamento, é um registro da história do povo judeu, né? Ele pede o sacrifício e Abraão atende, leva a criança, não sei exatamente a idade que ele tinha, não era tão criança, né? Deve ter explicado que ele tem que fazer isso para dar a prova para Deus, e deita em uma pedra e vai fazer cumprir o pedido de Deus, né? E aí lhe aparece eu não conheço o Fábio Aquino, se tiver o zap dele, manda para mim. Daqui a pouco vai passar meu zap, vai passar o meu Pix, vai passar o site da minha editora, né? Parece o anjo Gabriel. Para os árabes, Gibril ou Gibrail, não é? Tem alguns nomes
que são claramente só judeus, árabe e cristão não põe praticamente, cristão até põe, né? Você tem nomes que são exclusivamente muçulmanos, judeu e cristão não põe, Muhammad, Hussein, Ali. Omar até tem, cristão chamado Omar, né? Judeu que eu conheço nenhum. E esse anjo, porque Deus não aparece diretamente para os Velho Testamento, né? Moisés, quando recebe, Moisés é o principal profeta. Tem passagens que dizem, inclusive, que ele é pai dos profetas que viveram antes dele e pai de todos os que viveram posteriormente. Então você vê a importância dele, né? Moisés. Moisés, quando sobe lá o monte Sinai para receber as leis principais, né? As 10, mas são 614. Quando ele recebe, ele não fala diretamente com Deus. Ele fala com quem? Ele fala com uma sarça. E eu não conheço esse vegetal chamado sarça. É uma plantinha, né? Só que não era uma sarça qualquer. Era uma sarça pegando fogo. Sarça ardente, né? Então, não sei se alguém... O Maomé não falou com Deus diretamente também, né? Mas isso, quando chegar lá, eu vou explicar. Aí, o Gabriel diz para ele, pode parar, que você já deu prova da sua fidelidade ao seu Deus, né? Interessante que este é o mesmo anjo que vai aparecer para Maria, esposa de José, era uma menina, 13, 14 anos, naquela época se casava muito cedo, que anuncia para ela que ela está grávida. E ela não sabe, porque aparentemente não tinha relações, né, com o seu marido José, muito mais velho do que ela, né? Esse anjo. E será esse anjo que vai aparecer na caverna, lá no Monte Hira, né, onde Maomé ia para meditar, para refletir sobre a vida, etc. O mesmo anjo vai aparecer para Maomé, né, Mohammed, e, e diz para Maomé, recita. O Alcorão, ele é em versos, né? Ele tem rima. Segundo Harold Bloom, vou falar desse, não dele especificamente, mas Harold Bloom é o maior crítico literário nos Estados Unidos, né? Eu vou falar de um outro famoso, Terry Eagleton, vou falar numa quinta-feira agora, 19 horas. É um curso de doutorado em literatura, uma coisa assim. E eu não sou versado em... sei um pouquinho de cada coisa, né? Mas pediram para eu falar sobre... Aí eu bolei um título assim, a visão marxista de Terry Eagleton na crítica literária, né? Gosto muito dele. Mas gosto do Harold Bloom. Não é de esquerda, não é marxista, nada. Mas se o mundo fosse dividido, ó, só é bom quem é marxista, nós estaríamos perdidos, né? Porque muita gente boa nem sabe quem é Marx. E nós precisamos mostrar para essas pessoas. Agora, o Bloom diz que uma das maiores pérolas literárias que ele conhece é a Bíblia, né? Então, a Bíblia e o Alcorão, né? O Cantares de Salomão é muito bonito, é um texto até erotizado, né? Eu gosto muito. Então o anjo fala para Maomé, recita. O Maomé não sabe o que ele está querendo exatamente e ele começa a falar.
E ele estava, então, já recitando o que viria a ser as suras, que é equivalente a capítulos na Bíblia, e os versículos, né? Isso. Mas e daí, como fazia? Como é que fez? Aí o anjo ia embora, ele saía da caverna, muito esgotado, cansado, suado, né? E repetia, né, sem falhar uma palavra de memória, e os seus seguidores começaram a tomar nota. Por isso que a gente diz, quando o texto foi reunido em um livro, são poucos anos depois, né, que Maomé recebeu as mensagens por 10 anos, 622, 632. Uns anos depois que ele morreu, reuniu-a em outras. O judaísmo, centenas de anos, não sei se milhares, né? O cristianismo, 30, 50, né? O primeiro texto. Mas e aí? Teve um momento que o próprio Maomé entrou em crise, falou, puxa, mas eu vou esquecer o que eu falei lá dentro. Aí o anjo disse para ele, não se preocupe que você está fazendo isso sob inspiração de Deus, né? Bom, então ele não fala com Deus também diretamente, né? Bom, o livro Gênesis, que é o primeiro dos 5 mais importantes, que é chamado Torá. Então, não confundir. Torá não é a Bíblia judaica, é parte da Bíblia judaica, a parte talvez mais importante, mas a Bíblia judaica tem mais 19 livros. A maioria profetas, juízes, números, etc. Né? Mas esses 5 primeiros, né? Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, deixa eu lembrar daqui a pouco. Esses 5 foram, eles dizem que foram escritos por Moisés. Né? Mas Gênesis, Êxodos, Números, Deuteronômio. Bom, e o Gênesis detalha uma genealogia que vem lá desde Adão, né? Uma descendência, claro, aí chega em Abraão, passa por Noé, né? Chega em Abraão, vai descendo, chega em Moisés, chega em Davi e Salomão, tudo vindo ali dos filhos de Abraão, né? Quantos filhos ele teve? Consta, tirando o primogênito, que pouco se sabe sobre a vida dele. Ele teve Isaac, que é o patriarca dos judeus, Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Gisbaque e Sua. Não? 7 filhos e filhas, né? Pelo nome não é fácil dizer quem é homem e quem é mulher, né? São nomes estranhos ao nosso relacionamento, né? Em termos de netos, ele teve os seguintes, segundo o Gênesis: Esaú, Jacó, Seba, Dedã, Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda, né? Enoque aqui é o mais controvertido, né? O que ele escreveu não foi incluído na Bíblia judaica. E tem teoria da conspiração para cá e para lá, por que isso não aconteceu, né? Mas nós não vamos entrar nisso. Da descendência de Jacó, né? Que é neto, né? Da descendência de Jacó,
é que ele terá 12 filhos, né? E aí vem as tais 12 tribos, né? A grande ordem que Deus deu, desde de Abraão, e passa pelos 10 mandamentos, além de amar a um só Deus, né? Adorar a um só Deus, deve amar uns aos outros, né? E então essa é um princípio básico dos que o judeu deve observar, né? Amar uns aos outros, como Deus amou estas pessoas, né? Cada povo tem o seu Deus. Acho justo que o Deus dê instruções, proteja cada povo, né? E olhando o que acontece na Palestina e com o que estão fazendo com os palestinos lá, aqueles que dizem que são judeus praticantes, eles ficam em frente àquele muro fazendo assim, né? E orando, né? Eles amam uns aos outros, né? Nós estamos vendo o amor que eles têm. A substância do judaísmo são as leis entregues a Moisés, que é talvez o maior profeta da religião judaica. O Tanakh judaico, né, a Bíblia judaica, faz uma divisão dos profetas em profetas maiores e profetas menores. Não sei exatamente a justificativa disso, né? Mas o próprio nome está dizendo. Tem alguns profetas que escreveram livros e tiveram aí inspirações divinas, né? Fizeram previsões de magnitudes muito maiores, outros menores, né? Os maiores, os maiorais, Oséias, Amós, Miqueias, não, desculpe, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Não, esses são os 4 maiores, né? Os menores são Oséias, Amós, Miqueias, Ageu, Zacarias, Joel, Abdias, Naum, Rabacuque, Sofônias e Malaquias. Então são mais 11. A lei judaica leva o nome de Halaká. Refere-se a um conjunto de orientações, hábitos, costumes, modo de agir, práticas do judaísmo em geral, constituindo de alguma forma um sistema legal ordenado, né? Existe ainda o Birkat HaMizvot, são as breves orações que a religião judaica possui. Lá no hinduísmo, eles chamam isso de mantra. O mantra mais curtinho é o Om, O-M, Om, né? São frases que, faladas, têm um significado religioso e, em tese, você estaria se comunicando com a divindade. É uma conexão, um elo, né? Como se ligasse as duas tomadas e você entra em conexão com Deus, né? Cada um sente de uma maneira, tem pessoas que têm convicção absoluta que ao fazer uma oração, Deus já está escutando e irá atender o seu pedido. São pedidos pessoais, né? É o chamado Deus antropomórfico, já vamos ver. Estas orações constam de um livro chamado Sidur. Sidur. Há um debate entre filósofos judaicos sobre se o Deus é um Deus imanente ou é um Deus transcendente, né? Eles não têm consenso. Até no limite, tem
gente no judaísmo, que eu falo gente, estudiosos, rabinos, teólogos, né? Que não, a questão principal não é saber se só tem um Deus, se é um Deus único, é saber se estão aplicando direitinho aquelas 614 leis, né? Mas o imanente é aquele Deus que está dentro de cada um e está relacionado com tudo no mundo, no dia a dia que nós vivemos. É aquele Deus que aconteceu alguma coisa, alguém fala, pelo amor de Deus, não faça isso. A minha esposa é muito religiosa, cristã, né? E ela, às vezes, fala, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas precisa pedir o amor do seu Deus. Não acha que é rebaixar muito o papel de tudo? Pede tudo para Deus, para ganhar um futebol, para tudo. O, parece que o Flamengo ganhou aí do Vasco hoje por 6-1, né? Acho que as orações dos flamenguistas surtiram mais efeito, e os dos vascaínos não, né? Isso me intriga muito, né? Qual o critério? Por que Deus atende uns pedidos e o que eu acho interessante, minha amiga Simone chegou, o que eu acho interessante é típico dos noticiários, quando caiu um ônibus na ribanceira, 34 mortos, 10 sobreviventes. A televisão vai, né? Especialmente não sobreviventes. Entrevista lá no hospital, tudo machucado. E aí, como foi? Eles dizem, só estou vivo porque Deus quis. Para mim é intriga, né? Porque não estou aqui fazendo um apelo contra a existência de Deus. Aliás, ao contrário, estou valorizando a possível existência desse ser superior, né? Mas a mim me é estranho o cara que sobreviveu achar que Deus o livrou e matou os outros 34, né? Quer dizer, né? Aí eu vou levantar isso com os cristãos, ele fala, não, você não compreende, Deus tem uma razão para tudo. Então, bom, esse é o Deus imanente, né? Por isso que tem polêmica dentro, até dentro deles, judaísmo, né? O Deus transcendente é aquele que independe completamente do universo, existindo a existência dele é garantida independente dos seres e do mundo, né? E aos que digam que Deus é as duas coisas, é o Deus interior e é o Deus transcendente, né? Existem alguns pensadores que estudam, estudiosos, eles chegam a dizer que existe, que se exige a crença em Deus, não deve ser uma imposição. A crença em Deus único, né? E aquilo, como já falei, o mais importante é a aplicação das leis de inspiração divina. Então, não sei quem diz que, olha, essa aqui é divina, esta aqui não é divina, né? Ah, o Rivadavia aqui, ó, é isso aí, cheio de dúvidas, contradições, né? Obrigado. Os judeus ultra-ortodoxos, né, os vitrancinhas, depois vamos falar deles, eles vivem estritamente para cumprir essas leis. Vocês vão ver lá no The Chosen, acho que uma parte de vocês já deve ter até assistido. O Rivadavia está batendo duro aqui. Eu não posso fazer isso. Você vai ver lá os fariseus, saduceus, tem vários. São 5 correntes lá.
eles eram observadores de tudo, não trabalhar sábado, assim, né. E os apóstolos rompem isso já não se sentem mais, porque Jesus estava já tendo uma outra prática, mesmo sendo educado dentro do judaísmo, eles faziam atividades no sábado, né? E é absolutamente proibido fazer qualquer coisa no Shabat, né? Algumas correntes judaicas mais modernas põem até em dúvida se essa divindade pode intervir na vida da humanidade. Então, é a crença no Deus, não é, transcendente. E aqui eu quero introduzir o conceito do Deus pessoal, não é, e do Deus transcendental. O Deus pessoal, nós sociólogos, especialmente os sociólogos da religião, que não é o meu caso, sou apenas um curioso estudioso, esses sociólogos, aquela pessoa que diz que fala com a divindade, pede coisas para a divindade, na esperança do atendimento, em troca disso, olha, eu vou agir assim direitinho, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, vou cumprir as suas leis, Senhor, e tal. Esse é o Deus absolutamente pessoal, né? Então, não vou nem falar aí números de estrelas e planetas no universo é muito maior do que a totalidade de grãos de areia que existe na Terra, né? Para ter uma ideia, é um número que ninguém sabe calcular, né? E mas esse Deus tem tanto o poder que fala com um por um, decide o futuro de cada um, está tudo traçado, né? Não tem como. A minha formação nos últimos 40, 50 anos, né, é uma formação que se distancia dessa concepção, né? É uma formação materialista, dialética, científica, né? Então eu tenho dificuldade. Mas até aceito, não é bem o termo, mas assim, compreenderia a crença, não é, meu amigo Rodney aqui? Obrigado pela presença. Até conseguiria compreender a adoração a um ser superior, criador, tá, deu lá, criou, desenvolveu, mas sai fora e tal. Então, não tem nenhuma relação, né, um, direta, né? Então, esse é o Deus transcendental, né? Então, eu diria assim que a Graça aqui falando do Frei Beto é interessante. Eu diria assim que tem formas mais primitivas na crença na divindade que faz com que essa relação seja pessoal. E talvez formas mais evoluídas, desenvolvidas, que fazem com que as pessoas levem a sua vida sem se preocupar com Deus que a está vigiando, né? Padre Teilhard de Chardin é um grande teólogo cristão católico, né? Ele diz assim: existe algo lá no infinito do universo que não temos nome para dar, acabamos chamando de Deus. Tá bom, ele quer acreditar dessa maneira. Acho que é uma posição mais desenvolvida, para não usar o termo evoluída, né? Bom, não há um conjunto de princípios gerais que possam ser unânime em todas as correntes do judaísmo. No cristianismo, me parece que há, mesmo com os muitos rachas, né? Os principais são calvinismo, luteranismo,
batismo, são aquelas 6 protestantes tradicionais, né? Metodismo, calvinismo, luteranismo, anglicanismo, metodismo, presbiterianismo e batismo, né? São os 6 mais tradicionais, né? Há alguns princípios básicos, né? No judaísmo não há, nunca houve, né? Alguém chegou mais perto disso foi o filósofo judeu, mas nasceu em Córdoba, na Espanha, quando o Império Árabe, minha amiga Dani está aí, quando o Império Árabe ocupou a Espanha, a Península Ibérica, Espanha e Portugal, mais ou menos 700 anos. Não foi 100%, mas foi grande parte, né? Então, esse período, Córdoba, né, ele nasceu em 1138, morreu em 1204. Né? Então, ele morreu com 66 anos. Já sou mais velho que ele, já estou com 67. Né? Eu falei dele no curso que eu dei, Filosofia Oriental. Eu falei de 20 filósofos indianos, chineses, árabes, persas e judeus. Judeus só 2, né? E falei de Maimônides. O outro judeu que eu falei, ele renegava o judaísmo, né? Foi banido que é o Baruch Spinoza, ou Bento, ou Benedito. Mas o Spinoza arriscou aqui, que ficou conhecido como os 13 princípios da fé. Esse aqui, Maimônides, não é Spinoza, Maimônides, né? Ah, obrigado, Maria Cecília. É, Frei Beto aqui, então interpreta os milagres de. Ah, chegou o livro, né? Não, eu sei que você não pretende ofender ninguém. É que às vezes a gente bate um pouco duro, né? Eu aprendi a não bater duro, né? É, eu não faço campanha ateísta. Né? Sou um ateu praticante. Eu defendo o ateísmo científico, mas sou um estudioso do ateísmo. Tudo que você puder imaginar, Daniel Dennett, o Hitchens, que morreu, puxa, morreu de câncer, né? O, como ele escreveu lá o The God Delusion, já vou lembrar. Eu li em inglês antes de. Li todos os livros dele, agora falhou. Richard Dawkins, né? Biólogo evolucionista. Então, eu vou fundo, eu estudo, eu leio, né? Mas eu não faço essa. Desses ateístas que eu falei, o melhorzinho é o Daniel Dennett, né? Ele é o mais habilidoso, né? O livro principal dele, ele gasta 80 páginas para convencer o leitor a não abandonar a leitura e ir até o final do livro. Porque já o Richard Dawkins, ele, usando a linguagem política assim, eu acho que eu gosto demais dele, acho que ele é o melhor. Tem muitos documentários dele muito bons aí no YouTube. Mas ele, usando a linguagem da, da política, a Maria Marta, minha amiga, ele é sectário, né? Então, bom, aqui os 13 princípios. Confio plenamente que Deus é o Criador e guia de todos os seres. Confio plenamente que o Criador é um único. Confio plenamente que o Criador é incorpóreo e que está isento de qualquer propriedade antropomórfica. Né? Como é? Ah, Deus cansou e tem que descansar no sétimo dia. Né?
Deus senta, Deus, né? São propriedades nas mãos de Deus, né? Bom, confio plenamente que o Criador foi o primeiro. Nada existiu antes dele e que será o último, nada existirá depois dele. Confio plenamente que o Criador é o único a quem é apropriado rezar. Confio plenamente que todas as palavras dos profetas são verdadeiras. Confio plenamente que a profecia de Moisés, Moshe Rabbeinu, nome judaico dele, é verídica. Confio plenamente que toda a Torá que agora possuímos foi dado pelo Criador a Moshe Rabbeinu. Confio plenamente que esta Torá não será modificada e nem haverá outra outorgada pelo Criador. Mas houve, né? Os evangelhos, o Alcorão, eles dizem, né? Confio plenamente que o Criador conhece todos os atos e pensamentos dos seres humanos. Esse aí é o controle absoluto, né? Do pensamento, né? Não é só dos atos. Ele lê pensamento das pessoas. Confio plenamente que o Criador recompensa aqueles que cumprem os seus mandamentos e pune quem transgride as suas leis. Então é um Deus punitivo, é um Deus que tem ciúme, né? Confio plenamente na vinda do Messias. Embora ele possa demorar, aguardo todos os dias a sua chegada. Não tem problema. Quem lê os evangelhos e as cartas de Paulo, especialmente, a volta de Jesus era esperado para aquele tempo, né? Não era para alguma coisa a perder de vista, né? Quando Maimônides escreve esse texto aqui, vamos dizer, se ele nasceu em 1138, tinha 30 anos, em 1168. E aqui não é 1168 anos, que o Messias, para os judeus, não veio. Então você tem que somar em cima disso aqui, 1168, você tem que somar aí mais uns 600, 700 anos. Então, há pelo menos 2000 anos, quando ele escreveu isso, eles estão esperando a vinda do Messias, né? Quando ele escreveu isso, 1000 anos atrás, né? E ele pode até demorar, mas eu, todos os dias, vou continuar esperando. E 13º, confio plenamente que haverá o renascimento dos mortos quando for a vontade do Criador. Aqui também tem uma polêmica, não são todos que acreditam na ressurreição, alguns acreditam na reencarnação, mas não é consenso, não é unanimidade, né? Bom, diferente do cristianismo, a religião judaica não tem, jamais teve uma estrutura centralizada, não existem figuras que se aproxime como a do Papa para os cristãos. A mesma coisa nós vamos ver quando estudarmos o Islã. Não por acaso, são muitas as correntes e as divisões internas, como veremos mais adiante. Então, eu estou vendo aqui, não vai dar para terminar o meu roteiro de hoje, vou marcar aqui. A aula que vem a gente começa, a gente continua, vamos ver aqueles conceitos, terminamos isso aqui, vamos ver aqueles conceitos. Não sei se são os mais importantes, mas foram os que eu consegui selecionar aí em vários textos que eu li, né? Obrigado, José Alexandre. Schwingel, legal. Obrigado aí pela. Quem puder adquirir meus livros, eu vou agora fazer. Ah, olha aqui, ó. Entrou aí Silvio Correia, Gastão, depois tem a Aida. Ah, e teve aqui doações aí.
o Gavlinski sempre presente, dando boa noite. A Cíntia, eu não entendi sobre Ismael, se é ou não considerado pelo judaísmo. Não, não é, não. Bom, não dá para negar que é o primeiro, né? Mas não é o mais importante. O mais importante é o que teve com a Sara, né? Digamos, a esposa oficial. Tá bom? E ele some da Bíblia, não tem? Vai lá ler lá. Você não acha a história dele, né? A Graça me mandou uma mensagem hoje muito bonita. Eu acho até que eu tenho esse livro, mas não li. Tem muita coisa que eu não li. Marisa, minha amiga, sempre um bom papo. Obrigado. Eu não lembro da Marisa. O companheiro dela, o Assis, é meu amigão, né? Mas devo ter cruzado com ela. Bom, pessoal, eram isso. Acho que não esqueci de ninguém aí que fez doações, todo mundo que entrou nós anunciamos. Agradeço muito, desejo boa semana, lembrando que de segunda a sexta, 10h30, ao vivo na TVT, amanhã vamos comentar o resultado das eleições do México, as eleições da África do Sul. Terminou as eleições na Índia, mas nós não sabemos o resultado, porque foram 44 dias e 900 milhões de eleitores. Então, não vai sair amanhã nem uma primeira prévia, né? Bom, muita coisa acontecendo na geopolítica mundial, muita, né? Terceira guerra pode estar em andamento, e eles querem que a Ucrânia ataque a Rússia dentro da Rússia com armas da OTAN, né? Aí já viu, né? Está feito Então tem muito assunto. Quarta-feira, amanhã, 19 horas, eu estou no Painel Brasil com a minha amiga Rosa Sarkis. Quarta, às 13 horas, eu estou no 247, na TV com o José Reinaldo. Eu falei da quinta, nesse pessoal lá de doutorado. É uma universidade federal, não sei, acho que é Espírito Santo. 19 horas. Eu vou gerar a transmissão pelo meu canal, né? E é isso. Quinta-feira termino o livro no curso de literatura, o livro A Divina Comédia, né? Estou aqui tentando lembrar o quinto livro do Gênesis. Vamos ver aqui o oráculo de todos os tempos. Eu falei Gênesis, falei Êxodo, falei Números, falei Deuteronômio. Esqueci do Levítico. Ele vem de Levitas, que vem de Levi, né? Bom, é isso, pessoal. Boa semana para vocês. Qualquer coisa eu vou entrar mais vezes, extraordinário, fazer mais live no meu canal, né? Porque eu faço muito em outros e não faço no meu, né? Então, tudo de bom para você. Obrigado aí, tivemos uma audiência bem alta hoje. Boa semana. Um beijo em todos vocês. Tchau, pessoal.